E aí galerinha, tudo bem com vocês? O versículo de hoje é: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. Vamos repetir comigo? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui para estarmos contando mais uma história da Bíblia. Dessa vez nós vamos falar sobre uma parábola que Jesus contou. Você sabe muito bem que parábola eram aquelas histórias que Jesus contava para que ele explicasse coisas a respeito do reino de Deus. Então, hoje, nossa história fala sobre a parábola do semeador. Um dia, Jesus reuniu uma grande multidão e levou essas pessoas lá para o lago, o Mar da Galileia. E ali ele se sentou e começou a ensinar. A multidão, ela logo se ajuntou então em volta dele, porque todos queriam ouvir o que Jesus ensinava. Algumas pessoas ficaram em pé mesmo, porque a praia ficou cheia, não dava para todo mundo se sentar. Então Jesus usou uma parábola para explicar umas coisas muito especiais. Vamos ver o que foi que Jesus nos ensinou através da parábola do semeador? Ele disse assim: escutem, um certo homem saiu para semear. Você sabe o que é semear? É quando você pega as sementes e vai lá para a terra e coloca a semente lá dentro da terra para você então plantar uma planta, né? Aquela sementinha vai virar uma planta no futuro. E assim Jesus contou que esse homem então pegou várias sementes e saiu então semeando, jogando as sementes pela terra. Quando ele estava então espalhando essas sementes, algumas sementes, elas caíram ali na beira do caminho. E aí sabe o que aconteceu? Os passarinhos vieram, comeram tudo. Outra parte das sementes caiu onde haviam muitas pedras. Era um lugar, um terreno cheio de pedras, muito pedregoso que a gente chama, né? E quase não tinha terra. Aí sabe o que aconteceu? As sementes brotaram logo, porque não tinha assim, né, muita terra, a terra não era funda. E aí então, elas, o que aconteceu? O sol apareceu, queimou aquelas plantinhas porque elas não tinham, né, muita raiz, então logo elas foram embora. Logo aquelas sementes não prosperaram, aquelas plantinhas então não foram adiante. Mas teve um outro grupo de sementes. Aquelas sementes que caíram no meio dos espinhos. Sabe o que aconteceu? Quando essas sementes caíram no meio dos espinhos, que elas começaram a crescer, os espinhos ficaram sufocando aquelas plantinhas e aí também não cresceram. Mas as sementes que caíram em boa terra, uma terra profunda, né, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um, ou seja, produziram muito. Então, foi assim aquela que mais prosperou, né? Que a plantação, que a semeadura e a colheita deu certo. Bom, e agora, crianças? O que será que Jesus quis dizer com essa parábola do semeador? Então, vamos lá. Esse semeador, lógico, que é o próprio Jesus. Ele é aquele que veio ao mundo para trazer as boas novas do Evangelho. Então, ele é aquele que realmente é a figura do semeador, aquele que espalhou a semente das boas novas do perdão do Senhor. E essas sementes, o que são?
é nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus. Bom, neste momento, nós estamos aqui semeando a palavra de Deus para vocês, né? E o solo é o coração de vocês, crianças. Então, Jesus continuou, ele contou a parábola, mas ele continuou explicando o que aquela história toda queria dizer. Então, ele disse assim: aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como aquelas sementes que caíram na beira do caminho, né? E aí, sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas, o maligno, ele vem e o que faz? Tira aquela boa semente que foi plantada no coração delas. Talvez, por exemplo, você agora está ouvindo essa história e esteja assim um pouco distraído, pensando em outras coisas, que nem está conseguindo entender bem essa parábola. Então, o que acontece? Né? As sementes que foram semeadas, então, onde havia também muitas pedras, é aquele tipo de pessoa que ouve a mensagem, aceita logo: eu aceito Jesus, eu acho muito bom seguir Jesus e tal, mas aquela alegria dura pouco. Sabe por quê? Porque a raiz delas, né, não está profunda, elas não aprenderam muito da palavra de Deus. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos, chegam as perseguições, elas logo abandonam a fé. Sabe, se você ouve a palavra sem acreditar muito no que está sendo dito, aí amanhã pode chegar alguém da escola e falar o contrário do que a gente está ensinando aqui e você vai até acabar concordando. Então vai fazer igual aquela semente que caiu lá no meio das pedras. Não pode fazer assim, né? Outras pessoas, elas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas, a ganância, sufocam a mensagem. E essas pessoas também não produzem frutos. Talvez você esteja preocupado com a prova que vai fazer amanhã, ou pensando numa pessoa da sua família que está doente. Isso não é errado, mas você acaba não se concentrando no que você está ouvindo, na mensagem do Evangelho. Ou ainda, se você ouve a palavra de Deus, mas depois você vai ligar a televisão, liga o videogame, vai ligar o computador e aí acaba fazendo com que essas coisas que você aprendeu hoje aqui fiquem sufocadas, né, pelas outras coisas do mundo, e você acaba colocando essas outras coisas acima da Bíblia, acima da palavra de Deus. Então, essa também é uma pessoa que deixou então que os espinhos sufocassem a mensagem do Evangelho. Bom, mas tem aquelas sementes que deram certo, né? As sementes que caíram em terra boa. E aí são justamente aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e aí elas produzem uma grande colheita, né? Umas 100, outras 60 e outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Você pode estar assistindo agora este vídeo porque ama conhecer mais a Bíblia e você deixa tudo para se dedicar para ouvir as histórias da palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer com você que age assim? Se esse é o seu coração, você vai produzir frutos. Você já está sendo transformado pela palavra de Deus. Então, assim você começa a falar para as outras pessoas sobre essas histórias da Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre os seus ensinamentos. E sabe, é assim que você começa a ser usado por Deus para anunciar a palavra de Deus, né, para as pessoas que estão à sua volta. Então agora eu quero perguntar para você, como é que está o seu coração? Será que seu coração está aberto para ouvir a palavra de Deus? Será que você fica pensando, meditando nas histórias da Bíblia? Você tem mudado seu comportamento
por causa das coisas que você tem aprendido na palavra de Deus? Você conta para os seus amigos e seus colegas sobre as histórias da Bíblia? Eu espero que a semente que você está sendo plantada no seu coração hoje possa germinar. Então eu quero orar com você e pedir que Deus fale ao seu coração e que a semente que está sendo plantada hoje frutifique no seu coração. Vamos orar? Senhor, agradecemos porque Tu vieste ao mundo e nos deste a Tua palavra e que nós possamos, Senhor, fazer com que esta palavra possa frutificar no nosso coração, assim como aquele semeador conseguiu semear boas sementes em boa terra e conseguiu ver uma grande colheita, que nós também possamos deixar que a Tua palavra frutifique no nosso coração e que nós também possamos mostrar às outras pessoas o amor de Deus. Que cada criança que está assistindo esse vídeo agora possa ter entendido a Tua palavra e ter recebido a Jesus como Salvador de suas vidas. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu a Jesus, então faça essa oração e cada dia busque ler a Bíblia e estar em comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Beijo grande.